condutores escolares do Brasil, sejam bem-vindos. Deputado Federal Aboani, Dr. Felipe, meu assessor jurídico, vai nos ajudar nessa live. Boa noite a todos. Né, porque a corrida foi bastante, né, Felipe? Tá sendo bastante, né? Não deu nem tempo de fazer barba, viu, pessoal? Foi uma loucura danada. Está sendo uma loucura danada, né? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar, né? Nós temos aqui que está aqui na nossa assessoria também. Eu tenho aqui o assessor Gustavo, tem aqui atrás também o assessor Rogério, né? O Gustavo é o nosso assessor de comunicação aqui no Congresso, o Rogério, assessor de orçamento, o Felipe, assessor jurídico, né? E hoje, que está tramitando aqui a pauta do Congresso, praticamente hoje, desde ontem, né? É a PEC 1. PEC 1 é aquela PEC que criou o vale combustível para o caminhoneiro, para o taxista, e todo mundo vai perguntar, cadê o transporte escolar? É exatamente esse motivo que está aqui, pessoal. Quantas pessoas que já chegaram aí, Gustavo? 112. Pessoal, 112 pessoas, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Eu achei importante a gente, na verdade, improvisar essa live. Foi de última hora mesmo, porque nós estamos tentando achar um caminho aí para termos mais força para amanhã estar discutindo o transporte escolar, a inclusão do transporte escolar na PEC 01. Né? Então nós vamos falar o que está acontecendo. Eu estou dando uma enroladinha aqui, com eles batendo um papo aqui, que é para o pessoal chegar, né? Eu comuniquei muito em cima, teve alguns grupos que eu comuniquei faltando 5 minutos para começar a live. Então o pessoal tá chegando aí, já estamos com 140 pessoas na live, né? Vamos esperar mais um pouquinho, porque nós vamos precisar do apoio de todos os condutores escolares do Brasil. É um momento estratégico. Amanhã teremos uma votação de extrema importância, né? Este é o motivo da minha live. É pedir apoio para os condutores escolares do Brasil. Né? Até que o pessoal chegue, nós estamos em 140 pessoas na live aproximadamente, mas o pessoal vai chegando ainda. Mas só para contar o histórico, né? Eu tive 4 mandatos de vereador na cidade de São Paulo, com apoio dessa categoria, né? Os condutores escolares sempre nos prestigiaram no município de São Paulo, na cidade de São Paulo. Em 2018, nós tínhamos que mexer no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o único caminho para mexer no CTB era se candidatar a deputado federal. E esse é o motivo que estou aqui, né, para melhorar as condições dos condutores escolares. E conseguimos alguns avanços. Fizemos um trabalho muito grande, muito forte, para o aumento dos 40 pontos. Né? O condutor escolar aí, ele está fora daquela regrinha, né, que tem uma regra para o particular e uma regra para o trabalhador de transporte, quem exerce a atividade remunerada. Então nós conseguimos diferenciar o trabalhador do transporte com o particular. Por quê? O particular vai ter ação sem negar suspensa com 40 pontos, desde que não esteja ninguém, desde que nenhuma infração de trânsito, nesse grupo de infrações que gerou os 40 pontos, não tenha nenhuma gravíssima. Se tiver uma gravíssima, a suspensão vai ser com 20. 2 gravíssimas, a suspensão, se tiver uma gravíssima, a suspensão é com 30. 2 gravíssimas, suspensão com 20 pontos. Isso para o particular. O escolar é só se tiver 40 pontos. Né? Estou dando aqui uma ensaboada aqui para o pessoal vir chegando, mas enquanto isso a gente vai falando de informações importantes. Outro ponto fundamental que nós conseguimos reverter aqui na Câmara, no Congresso Nacional, na verdade, né? Foi o artigo 138, inciso 4º do CTB. O que diz o 138, inciso 4? O que dizia o 138, inciso 4º do CTB? Que o condutor do transporte escolar, né, que tiver uma infração gravíssima, ou 2 médias, nos últimos 12 meses, ele fica impedido de exercer sua profissão. Fica impedido. Ele não consegue fazer a sua vistoria. E hoje nós revertemos isso. Agora, na verdade, nós queremos revogar esse inciso. Mas com a dificuldade nós conseguimos entrar num acordo com o relator, né, Felipe? Felipe participou muito dessa discussão. E agora o condutor fica impedido só se ele tiver 2 gravíssimas.
for reincidente. Então ele pode ter leve, ele pode ter média, ele pode ter grave e pode ter uma gravíssima. Na segunda é um impeditivo. Antigamente, né, até 12 de março, abril, 12 de abril de 2021, o condutor escolar não podia ter infração grave, nem gravíssima, nem duas médias. Agora foi excluído, tiramos do CTB. O condutor escolar só não pode ser reincidente na gravíssima, né? Mas isso vai ser em outra oportunidade. A gente fala, bom, vamos falar do artigo 231 também, que é especificamente para o transporte escolar. 230, inciso 20. É a infração do transporte escolar clandestino. O clandestino era uma infração de natureza grave apenas e pulou para gravíssima 5 vezes. Então, quem fizer transporte escolar clandestino é gravíssimo 5 vezes, R$ 1.470 e também remoção do veículo, né? Trabalhamos muito em cima dessa proposta e conseguimos mexer nessa questão também aí, que nós conseguimos a sanção do presidente da República nesse ponto. Então, alguns pontos aí que atingem diretamente o transporte escolar. Pessoal, mas já estamos com 230 condutores escolares na live, né? Eu acho que já dá para a gente começar a discutir esse assunto. Eu peço que os condutores escolares que estão nos acompanhando nesse momento nos ajudem a divulgar essas informações, porque o nosso prazo está muito apertado. O prazo está muito apertado. Amanhã, às 9 horas da manhã, é isso? Isso, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, porém, já nos chegou informações aqui no celular da Câmara dos Deputados que a sessão, ou melhor, que o painel de presença abre 6 da manhã. 6 da manhã, os deputados vão começar a registrar presença para discutir a PEC 1, que cria o auxílio combustível para os caminhoneiros e taxista. E o que nós estamos querendo? O escolar tem que entrar também. Não tem cabimento. Não tem... não conseguimos enxergar um caminho, o porquê o táxi sim e o escolar não. Nada contra o taxista, ele merece também. Né? O caminhoneiro, lógico que sim. Mas por que o escolar não? Esse é o nosso questionamento. Por que o escolar não? Então o Congresso errou, desculpa, o Senado errou, os nossos senadores erraram e esqueceram dos condutores escolares. Porque se os senadores, que a PEC 01 de 2022 foi criada, tem origem do Senado. Então, se os senadores tivessem lembrado dos nossos condutores escolares, nós estávamos muito tranquilos nesse momento para aprovar aqui na Câmara dos Deputados. Mas tiraram os condutores, não lembraram dos condutores, eu não sei qual foi o motivo, não tem justificativa, o porquê dá para um e para o outro não existe essa justificativa, né? Então, quer dizer, cabe a nós agora, nós deputados, né? Quando eu falo nós aqui, é os 513 deputados federais apoiar essa categoria. Este é o motivo que estamos aqui nessa live. Pedir apoio para a categoria. Mas eu antes de entrar nesse ponto estratégico, é importante que a gente mostre para vocês o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Então vamos lá. Né? Quantas pessoas estão nos acompanhando agora, Gustavo? 270. 270 pessoas nos acompanhando. O pessoal está chegando ainda. Mas vamos lá. Então eu peço que vocês levem essa informação para os demais condutores. Aqui teve muito condutor que não está sabendo da live, não pôde acompanhar. Né? A gente entende, foi uma live que nós resolvemos soltar em meia hora, porque achamos um caminho, né? um caminho regimental aí para tentar colocar o transporte escolar. Estamos com dificuldade, mas nada está perdido ainda, porque tudo depende da votação de amanhã. Então vamos começar a explicar o que aconteceu, e o Dr. Felipe, que é o nosso assessor jurídico, que entende o regimento aqui da casa, que estuda o regimento da casa aqui, vai nos ajudar aí com informações mais técnicas, de uma forma mais tranquila, né, Felipe, para que todos nos entendam. Então vamos lá, o que aconteceu? Nós temos aqui, já tínhamos aqui na Câmara dos Deputados, tramitando a PEC 15. A PEC 15, já 15 2022. 2022, 21? Isso, 2022. 2022. A PEC 15 de 2022 já estava tramitando na casa aqui. E o que diz, qual é o tema dessa PEC 15?
Trata-se dos biocombustíveis. Redução de impostos dos biocombustíveis. Ou melhor, redução do ICMS. Na verdade, essa PEC 15 de 2022, que já estava tramitando... Só um segundo. Pessoal, dá um ok aí do som, se o som está chegando bem aí. Vê se tem um resultado aí, Gustavo. Tá? Pessoal, o som aí tá indo bem? Então vamos lá. Desculpa, Felipe. Imagina. A PEC 15, né, que está aqui na casa. Isso, a PEC 15 de 2022, ela tratava sobre a competitividade, garantir competitividade aos biocombustíveis, né? Ou seja, etanol, para que eles tenham competitividade no mercado com aqueles combustíveis fósseis, no caso gasolina, diesel, etc. Então essa foi uma forma também que o Congresso Nacional achou para tentar reduzir os custos dos combustíveis, né? Ou seja, criar mais competitividade e com isso, né, trazer maior concorrência no mercado e trazer uma diminuição como efeito reflexo. Então, isso basicamente é o que trata sobre a PEC 15 de 2022. Tá? Então, o grande problema aqui foi, após o Senado aprovar a PEC 1, que trata sobre, entre outras coisas, entre os benefícios assistenciais, trata também do auxílio combustível, né, que foi concedido tão somente, como o deputado bem explicou aqui, aos caminhoneiros e aos taxistas. Depois que foi aprovado no Senado, essa PEC 1 do auxílio combustível veio para a Câmara dos Deputados e, em vez de ela ter uma tramitação autônoma, né, dando prazo para a gente apresentar a emenda, para a gente colher as assinaturas, porque a gente precisa de 1/3 dos deputados, ou seja, 171 assinaturas, para a gente conseguir apresentar uma emenda aqui, em vez de ele dar o prazo de 10 sessões, o que ele fez? Para acelerar, para turbinar o trâmite dessa PEC, da PEC 1 do auxílio combustível, ele já anexou... O presidente da Câmara. Exatamente. O Arthur Lira. O Arthur Lira, Tá. o Arthur Lira anexou, ou seja, apensou a PEC 1 que veio do Senado a uma PEC 15 que também já havia sido aprovada no Senado e aí veio a ser aprovada, estava em tramitação já aqui na Câmara. E nós tivemos apenas, em vez de 10 sessões, nós tivemos aí praticamente 2 sessões para tentar recolher 171 assinaturas dos deputados, o que se tornou inviável, impraticável. Sim. Né? Porque é muito difícil a gente conseguir uma assinatura. Então me dá uma pausa aqui, Felipe, só para tentar sintetizar aqui e para que todos acompanhem. Porque o pessoal está entrando ainda, já tem mais 350. 350 condutores escolares aqui. Né? Então o que aconteceu? Já tramitava a PEC 15 do biocombustível, redução de impostos, beleza? E regimento interno da casa diz que ela tramita por 10 sessões. Então nós temos 10 sessões legislativas para poder apresentar as emendas. Cada emenda eu preciso de 171 assinaturas dos deputados federais. Emenda é a alteração do texto, né? É onde existe o debate que melhora o texto para que o projeto seja promulgado. Tá? Então essa PEC 15 já estava no 8º. Aí a PEC 01, que nos interessa é a PEC 1, que cria o auxílio combustível, ela criou para os caminhoneiros, para os taxistas, aí veio. E o que fez o presidente? Juntou na 15, que já estava na 8ª sessão. Então nós não tivemos tempo de colher as assinaturas, não conseguimos apresentar a emenda. E agora qual a única forma de nós conseguirmos inserir o transporte escolar na PEC 1 para que ele também tenha o auxílio combustível? Só através do relator. E quem é o relator? Danilo Forte, é um deputado federal do Ceará, e ele é o relator. Só esse deputado, nesse momento, tem o poder de alterar o texto para colocar esse texto a voto. E isso vai acontecer amanhã. Então ninguém mais consegue fazer uma alteração nesse texto, a não ser o deputado relator da PEC 01, que é o Danilo Forte. Nós não tivemos condições de emendar, de incluir, de alterar o texto, porque apensaram uma PEC na outra para dar celeridade, para tramitar mais rápido, né? Porque segundo o governo, quer dar o benefício com uma certa urgência à população. Agora, não se pode criar uma urgência para beneficiar uns
em detrimento dos outros. Quer dizer, e cadê a isonomia? Se deram para o caminhoneiro, se deram para o taxista, por que não para o transporte escolar? E esse atraso todo que seria, se isso realmente acontecer, nós estamos falando de atraso de quanto tempo mais ou menos? Uma semana. Eu estou dizendo que se nós incluirmos, se o relator incluir os condutores escolares no relatório dele, houve uma alteração no texto do projeto de emenda constitucional. Consequentemente, esse projeto tem que voltar para o Senado. Aí o Senado aprova e promulga, vira lei. Agora, se não houver alteração de texto, como a PEC veio do Senado, promulga de imediato. A Casa Legislativa aqui, a Câmara dos Deputados Federal, através do presidente, ele promulga e se torna lei. Então eles não querem que a PEC 1 retorne para o Senado. Sendo assim, os nossos condutores escolares estarão sendo prejudicados. Né? Então eu peço para o Felipe nos ajudar nesse esclarecimento. Claro. Só o pessoal de casa entender, os condutores escolares que estão nos assistindo, o que acontece? Qual que é a preocupação do governo, né? Porque eles estão chamando essa PEC da PEC das bondades, né? Porque além do auxílio combustível... Ou PEC eleitoreira também, né? Ou PEC eleitoreira também. É o que estão chamando, né? Porque faltando aí 2 meses e meio para as eleições, se é para dar o benefício, já tinha que ter dado. A categoria de transporte escolar está passando necessidade há muito tempo que os condutores passam essa necessidade, né? E agora eles lembraram dos caminhoneiros, agora eles lembraram dos taxistas. Quer dizer, e esqueceram do transporte escolar. Desculpa, eu fico empolgado aqui. Normal. Então, como eu ia dizendo, nesse caso, a preocupação do governo, qual é? De eles não conseguirem aprovar essa PEC em tempo do benefício já conseguir ser sacado o quanto antes. Então, qual é o grande problema? Ele falou assim, olha, se houver uma mudança, primeiro eu vou explicar para vocês como é que funciona o trâmite da PEC aqui no Congresso Nacional. Se a casa iniciadora, que é o Senado... Esse papel para mim, por favor. Se a casa iniciadora, que é o Senado, a PEC começou lá, então ela é a casa iniciadora, tá? Depois que ela é aprovada na casa iniciadora, ela vem para a casa revisora, que vai revisionar aquela PEC. Então, nesse momento em que ela vai rever a PEC, aqui no caso, desta vez, a Câmara dos Deputados, eles não podem fazer uma alteração substancial que venha alterar o sentido da PEC que veio já do Senado aprovada. Se ele fizer algum tipo de modificação... Deixa eu pegar uma água aqui, pessoal. Só uma água aqui, peraí. Tá. Se ele fizer algum tipo de modificação aqui na Câmara dos Deputados, essa PEC necessariamente vai ter que retornar para o Senado Federal e lá eles vão submeter novamente a apreciação dos senadores. E se eles fizerem nova alteração lá, volta aqui para a Câmara, para apreciação da Câmara dos Deputados, novamente. Então eles chamam isso de efeito ping-pong. Porque enquanto houver uma mudança pela outra casa, no texto original que foi aprovado naquela outra casa, seja no Senado ou na Câmara, no nosso caso aqui, a casa iniciadora, volto a dizer, é no Senado Federal, se houver uma mudança substancial no texto aqui, ela necessariamente vai ter que voltar para o Senado, para que o Senado venha se debruçar novamente sobre o texto que a gente modificou aqui, tá? E depois que for modificado lá, e se for modificado lá, volta novamente para a apreciação da gente. Então, para evitar esse vai e volta, esse vai e vem, né, esse efeito ping-pong, o que eles querem? Eles não querem que a gente venha alterar o texto aqui e a gente venha aprovar, né, a Câmara dos Deputados venha aprovar o texto nos mesmos termos em que foi aprovado no Senado. Porque nesse caso, se não houver alteração substancial no texto, essa PEC ela vai ser promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado e já entra em vigor, né? Então, eu não sei se o deputado quer que eu já... deixa eu nós estamos explicando a forma técnica primeiro, né? Exatamente, mas deixa eu esclarecer. Então, quando nós ficamos sabendo que foi aprovado no Senado e a PEC veio na segunda-feira passada
chegou aqui na casa segunda-feira passada, Exato. né? Hoje estamos na quarta-feira, segunda-feira passada chegou na casa, eu de imediato, eu entrei em contato com o presidente do meu partido, né, Antônio Rueda, para que ele me ajudasse a fazer essa articulação. E ele me ajudou. Nós reuniu eu, Antônio Rueda, presidente do meu partido, o Danilo Forte, Que é o relator. relator, e o líder da nossa bancada, Elmar. E o Elmar, o deputado Elmar e o Danilo Forte, eles se sensibilizaram, eles entenderam que os escolares tinham que entrar. Se vocês começarem a observar, tem algumas matérias que o Danilo Forte, o deputado, se pronunciou dizendo sim, que o escolar tinha que estar no benefício e também os aplicativos, inclusive ele falou. Não foi isso? É bom lembrar, deputado. Na segunda-feira eu te mandei até matéria sobre Sim, isso. é bom lembrar, inclusive, né, até para pontuar aí, cronologicamente a situação, que inicialmente o relator ele se manifestou tão somente em incluir os motoristas de aplicativo. Depois da sua intervenção, Exatamente. é que ele passou, as matérias começaram a divulgar que ele iria incluir também o transportador escolar. Nós tivemos uma conversa com ele, realmente de imediato, nesta reunião com o meu presidente do meu partido, com o líder da bancada e também com o relator, Danilo Forte, eles entenderam a necessidade escolar e depois dessa nossa conversa, ele até soltou matéria falando da possibilidade de incluir os escolares. Eu cheguei aqui em Brasília estourando rojão. Falei assim, nós vamos conseguir, tá tudo bem encaminhado, tá tudo certo. Aí depois que se reuniu no governo, essa é a verdade, aí começou a mudar a história, depois da reunião no governo. E o que o que o Danilo Forte falou comigo na comissão? Ele falou assim, Boni, eu não consigo incluir o transporte escolar. Primeiro, olha as alegações do relator. Eu não consigo incluir o transporte escolar e os aplicativos, por quê? Inclusive tem um pronunciamento dele na audiência pública. Tem um pronunciamento dele, que ele fala até o seguinte, olha, o deputado Abuani me procurou falando do transporte escolar e nós temos a dificuldade, por quê? Olha só as alegações do relator, que não é possível quantificar quantos escolares nós temos no Brasil. Errado! Ele erra feio. Errou. Foi totalmente mal assessorado. Porque eu falei, pera um pouquinho, deputado, isso é muito tranquilo. Não, mas foi o que me falaram. Eu falei, então, você está sendo mal assessorado, deputado. Porque, olha só, eu fiz questão de trazer aqui o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 136, eu passo a ler. 136 do CTB. Então vamos lá. Está aqui no capítulo do transporte escolar, do 136 ao 139. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. São os DETRANS. Então o escolar só opera no transporte escolar, o veículo só opera no transporte escolar se ele tiver uma autorização do DETRAN. Consequentemente, o DETRAN ele tem controle da sua frota. Cada estado, cada DETRAN de cada estado tem o controle da sua frota. E lembrando que os DETRANs, existe um certo vínculo com o Senatran, o antigo Denatran. Hoje, o Senatran, então, que é o órgão federal. Os sistemas são integrados. Então é muito fácil. Nós temos um número de condutores escolares. Então ele erra quando ele fala que não tem que quantificar. E o segundo ponto, ele fala da demora que se nós mexermos no texto da PEC, volta para o Senado. Se nós incluirmos o transporte escolar, volta para o Senado e vai demorar para dar o auxílio. Que demora é essa? Uma semana. Então, quer dizer, eles querem excluir uma categoria por uma semana. Né? E aí a gente comenta, eu falei muitas nas minhas lives lá, é o condutor escolar que teve o seu auxílio emergencial vetado pelo governo federal. Incluímos no texto do projeto e foi vetado pelo governo. Foi aprovado aqui no Congresso. Foi aprovado no Congresso e foi vetado pelo governo. Né? Foi vetado.
Isenção fiscal não foi incluído. Linha de crédito também, né? Linha de crédito também. Linha de crédito. Pessoal, era a hora de fazer um gesto para essa categoria que foi penalizada brutalmente pela pandemia. Eu sei que muitos sofreram, muitos, mas o escolar ficou 100% parado, não houve, as escolas fecharam, não teve outra fonte de renda. A fonte de renda que tinha era vender ovo, era vender frutas, era essa a fonte de renda. Escolar vendendo biscoito na rua. E o governo depois quer dizer que não, atividade essencial, o futuro do Brasil, então isso nos revolta. Sabe, a hora que é para o governo reconhecer a categoria, a hora que é para fazer um gesto para a categoria e tem dinheiro, porque o relator falou que tinha dinheiro para isso, não ia onerar nenhuma outra categoria, são mais de 40 bi? Não sei o número agora, mais de 40 bilhões de reais para isso, né? Aproximadamente. Então, quer dizer, é isso que nos revolta, essa questão. Então, os argumentos para tirar o transporte escolar, muito frágil, muito frágil. Então, eu queria agora, doutor Felipe, que a gente entre no finalmente. O porquê dessa live, pessoal? Pela votação de amanhã, senhores. Amanhã é a única oportunidade que nós vamos ter de incluir o transporte escolar no relatório da PEC 01, com o Danilo Forte. Então, o pessoal, os condutores escolares realmente estão entrando nas redes sociais do deputado federal Danilo Forte, pedindo apoio, solicitando uma força para ele, e ele vem realmente com uma justificativa, que no meu ponto de vista é muito frágil, né? Dizendo que vai demorar. Não vai demorar. Quando existe vontade política, tudo é a toque de caixa. Tudo é toque de caixa. Nós tínhamos 2 sessões para abrir para votação, né? O intertício de uma votação para outra. Eles vão tirar o intertício para votar mais rápido. Beleza, vamos votar. Mas vamos para o escolar. Manda para o Senado. O Senado resolve isso na segunda-feira. Na terça-feira. Promulga. Quarta-feira resolve todo o problema. Então esse negócio que vai demorar, não cola. Depende de vontade política. E qual que é a nossa estratégia? Na votação de amanhã. Amanhã, às 9 horas da manhã, começa uma reunião especial. Amanhã, no âmbito da comissão especial dessa PEC 15, a qual a 1 está pensada, que trata sobre o auxílio combustível, ela vai começar a discussão e votação acerca desse assunto. Na comissão especial amanhã às 9 horas. Na comissão especial aqui na Câmara dos Deputados. Então vai começar a discussão. Por quê? Na data de ontem, inclusive a gente ficou até mais de meia-noite, né? Aqui cerca de meia-noite. Na data de ontem, no âmbito da comissão especial, foi lido o relatório, né? Então o relatório do deputado relator, o parecer dele, onde ele ainda não incluiu o transporte escolar, ele leu o parecer dele, porém esse parecer não foi levado à discussão e votação pelos membros daquela comissão especial. Então a gente está, isso vai acontecer na data de amanhã, é um momento quase que único para que a gente possa pressionar o relator a incluir numa complementação de voto, a incluir também os transportadores escolares, né, junto com os taxistas e os caminhoneiros, porque a gente tem que lembrar, como o deputado bem colocou aqui, tem que haver uma isonomia, né, deputado? Eu acho que assim, os transportadores escolares sofreram bastante com a pandemia, com a alta dos combustíveis. Inclusive, essa PEC é justamente com uma maneira de combater essa crise que também acabou culminando na alta dos combustíveis. Então, eu acho que assim, se eles têm uma série de exigências, né, o transportador escolar só tem exigências em nome das crianças que eles transportam, eles têm um ônus maior quanto aos requisitos, às vistorias, etc. Então, eu acho que tem que ter um bônus também, né? Ele também tem que ser lembrado por transportar as crianças de modo a ser beneficiado também com esses benefícios assistenciais, incluindo
o auxílio combustível. Então, o que a gente está querendo aqui é o seguinte, como o argumento, que é um argumento que, em linha de princípio, não para em pé, porque é um argumento, como o deputado disse, para não incluir o escolar, né? Para não incluir o escolar, porque eles querem aprovar esse texto a toque de caixa, porque o governo tem uma preocupação em começar a conceder esses benefícios o quanto antes. Só que, assim, existe uma prática, né, consolidada já nesta casa e convalidada também pelos tribunais superiores, o STF, por exemplo, no sentido de que, se porventura uma determinada PEC, né, ou seja, a proposta de emenda à Constituição, ela não precisa ser no todo promulgada de uma vez. Então, o que pode acontecer? Se o discurso do relator é que quer aprovar com o máximo de urgência essa PEC... Só um segundo. Pessoal, esse é um ponto fundamental. Essa é a nossa estratégia. O doutor Felipe está dizendo o seguinte, olha, se a PEC, se ela for alterada, se o texto do relator alterar a PEC, ou seja, incluir o transporte escolar, volta para o Senado. Não é bem assim. Nós encontramos uma outra tese precedente, é isso, Felipe? É isso que o doutor Felipe vai explicar agora. Então, é a saída para a gente resolver, incluir o transporte escolar e acabar com o argumento do governo que tem urgência. Explica, Felipe. Bom, como eu ia dizendo, só para vocês, não sei se o pessoal que chegou depois aí acompanhou, mas eu vou até repetir um pouco aqui. 420, tá? 440. 440 pessoas nos assistiram. Certo. Eu vou repetir aqui só o trecho de como funciona o processo legislativo da PEC, Proposta e Emenda Constitucional. Como regra, como funciona? É aprovado na casa iniciadora, aqui essa PEC foi no Senado, depois vem para essa casa, para que essa casa também venha apreciar. A Câmara dos Deputados, né, é um sistema bicameral, então tem lá no Senado e também tem na Câmara dos Deputados. Então é aprovado no Senado, vem para a Câmara aprova e promulga. Né, volta lá para o Congresso Nacional, para as mesas do Senado e da Câmara, e é promulgado e entra em vigor. Só que no Senado, nesse caso, foi aprovado, e a expectativa do governo é que fosse aprovado aqui na Câmara dos Deputados também a toque de caixa, né, de maneira turbinada. E por conta disso, eles não querem que o relator modifique o texto. Porque, como eu estava dizendo antes, se o relator modifica o texto aqui na Câmara dos Deputados, acaba acarretando aquele efeito ping-pong. Volta para o Senado. Volta para o Senado. E vai demorar o Senado mais. Tem que apreciar tudo novamente. Depois, se ele concordar com o texto da Câmara, é promulgado. Se ele não concordar com o texto da Câmara, volta para a Câmara apreciar. Se a Câmara apreciar e concordar com o texto do Senado, ele vai e promulga. Né? As mesas das duas casas vão e promulgam. Qual que é a saída que a gente encontrou? O que a gente pode fazer nesse caso? Se essa é a preocupação do governo e não temos conversa com o governo em relação à celeridade que eles querem imprimir na PEC, o que a gente pode fazer é fatiar a promulgação. Eu explico. Como veio do Senado aprovada sem a inclusão do transporte escolar, e a gente pretende incluir o transporte escolar no texto do relator, tá? Existe uma construção jurisprudencial, uma construção aqui na casa, que já foi consolidada, inclusive, aqui na casa. Inclusive, eu cito um exemplo, que foi da PEC 23, se eu não me engano, de 2021, que era a PEC dos precatórios. E lá eles fizeram um fatiamento. O que seria esse fatiamento? Ou seja, parte do texto que foi incontroverso, ou seja, foi aprovado no Senado e foi também aprovado aquela parte do texto que foi aprovado no Senado e que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ela vai para promulgação, ela entra em vigor. Tá, então vamos lá, o que veio do Senado sem o escolar, entra em vigor, promulga. Exatamente. E o que nós alteramos, volta para o Senado, para que o Senado perfeitamente. promulgue. E a parte da PEC
que não houve consenso e a Câmara ela alterou, ela modificou substancialmente, né, de modo a mudar o sentido daquela proposta, em alguma medida, ela retorna para o Senado apreciar. Né? É como se fosse uma proposição, deputado, uma PEC independente. Sim. Né? Ela ganha um regime autônomo de tramitação. Né? Então ela vai tramitar, enquanto isso, a proposta que o governo quer aprovar toque de caixa é aprovado. Tá? E a outra parte que diz respeito, por exemplo, ao transporte escolar, volta para o Senado e o Senado aprova ou rejeita. Né? E aí entramos no mesmo benefício que os caminhoneiros e os taxistas. Havendo aprovação do Senado, promulga, entra em vigor e ganha o benefício. Entenderam? Só então, sintetizando mais uma vez. Inserimos agora, amanhã, no relatório, o escolar, promulga, em acordo, como existe precedentes, promulga a PEC, vira lei, sem o escolar. O escolar volta para o Senado promulga e teremos o mesmo benefício. O único problema é que nós esperamos uma semana a mais. A gente topa esperar uma semana a mais. Eu acho que é melhor esperar uma semana a mais do que... Quem esperou até agora, né? A gente topa. Então, quer dizer, o caminho é esse. Tem caminho para não atrasar, não demorar a PEC que está tramitando a 1. Inserimos o transporte escolar na PEC 1. Promulga o texto original. O que foi inserido volta para o Senado. O Senado aprova lá e promulga por lá. Quer dizer, nós temos que ter aí uma diferença de uma semana, de 10 dias no máximo. No máximo isso daí. Então é possível. Não vamos atrapalhar o andamento da PEC 1. Vai ser votada a toque de caixa do que eles querem, só que com nós, transportadores escolares. Então achamos o caminho. Para isso nós precisamos de voto. Para isso nós precisamos convencer os deputados dessa comissão especial. Né? É isso. Então o que nós estamos pedindo agora para vocês? Senhores, vamos ter que fazer uma força-tarefa. A partir de agora, uma força-tarefa, conversando. Quantos deputados nós temos na... 55. Dos 513 deputados, foram designados 55. Inclusive eu consegui uma vaga. Né, dentro desses 55 deputados. E esses deputados é que vão aprovar o relatório. Vão aprovar se o escolar entra ou não entra. Então nós temos que fazer, o Brasil tem que fazer, os escolares do Brasil têm que fazer uma força-tarefa e conversar com os 55 deputados. Mas o que eu sugiro? Não adianta o deputado de Minas Gerais, não adianta os condutores de Minas Gerais, do Amazonas, do Espírito Santo, vir pedir apoio para o deputado da Bolha de São Paulo. O que eu sugiro estrategicamente? Deputado de Minas, vamos pedir apoio para os deputados federais de Minas. Mas quais? Aquele que está na comissão. Né? E nós temos a relação de todos os deputados que estão nessa comissão amanhã. Então, o que nós precisamos? Vamos entrar no Instagram do deputado, vamos ligar no celular dele, vamos ligar no e-mail, no gabinete, no escritório político da cidade dele, fazer uma força-tarefa. De repente, se os condutores escolares for próximo ao gabinete, vá lá no gabinete do deputado, mas tudo dentro da harmonia, da educação. Né? Então, pessoal, nós vamos apresentar a lista dos 55 deputados, membros da comissão especial que está discutindo a PEC 1. A lista está pronta, Rogério? Tá fácil aí? Você tem aí? Tem aqui. Deputado. Não imprimiu? Não imprimiu a lista ainda? Tem impresso ou não? Não, ainda. Tem impresso aí? Não, tá, mas já está aqui digital, está pronta a lista digital. Nós só temos que achar um caminho como fazer que essa lista chegue aos condutores escolares. E o que eu digo, pessoal? Não precisamos xingar, não precisamos agredir, mas nós temos que conversar, nós temos que pedir. É essa a nossa estratégia. Se nós conseguirmos convencer a metade mais um dos 55, metade mais um, na verdade, a gente aprova? A gente tem que um relatório? Isso. A gente tem que lembrar também, deputado, que PEC, a gente tem um quórum de aprovação de 3/5. Mesmo na comissão especial, no relatório? Tirando a comissão especial. Tá. Nesse ponto que eu queria entrar. A comissão especial é uma primeira fase aqui na Câmara. Tá? Então, por isso que o deputado está pedindo o apoio de vocês, para que na data de amanhã a gente venha cobrar
dos parlamentares que são membros dessa comissão que eles venham aprovar, aliás, eles venham forçar o relator, de alguma maneira, a incluir o transportador no seu relatório. Porque o que os deputados vão votar, o que os deputados vão discutir é o relatório. Pessoal, onde vamos lá. os escolares não estão, deputado. O que nós aprovarmos amanhã na comissão especial, esse 55, vai ser orientado para o plenário. E geralmente é uma praxe que o plenário vota favorável no relatório, que já foi discutido, da comissão especial. Então, se nós estivermos dentro do relatório, a chance é muito grande de nós conseguirmos o auxílio combustível. Se nós estivermos fora do relatório, no plenário é quase que impossível. Porque se não houve acordo antes, no plenário muito menos. E bom lembrar que na comissão especial são 55, maioria, né? E no plenário são 513 e 3/5. O quórum é de 3/5 em 2 turnos. Então é muito mais difícil. Muito mais difícil, tem que ser agora, é por isso. O Rogério quer dar uma mensagem aqui. Tem uma pergunta importante só para as pessoas que entraram depois, Tá. Da Lucy Ditri. Ela tem uma dúvida em relação a qual o prazo para a inclusão das nossas propostas, né, que a gente pode agir. Essa é uma primeira pergunta. E tem uma sugestão aqui de um transportador escolar, para o senhor colocar no seu Instagram o link, não a lista, o link da comissão, que a pessoa clica naquele link e cai na comissão com o nome de todos os membros. No Instagram? Isso. Vamos fazer isso. Fechado. O Rogério, deram a sugestão aí para a gente colocar o link dos membros da comissão. Então clicou no link, é isso? Dá para fazer isso, né? Tranquilo. Dá sim. Clicou no link e vai sair o contato de todo mundo. É isso? Isso. E aí a gente vai pedir, fazer essa força-tarefa, pessoal. Mas olha, é um apelo que eu faço, né? É importante. Eu estou aqui com uma voz isolada nesse Congresso Nacional, o único deputado federal que está defendendo o transporte escolar do Brasil. Nós tínhamos que ter pelo menos aqui, no mínimo, uns 30, no mínimo 2 de cada estado. Estou sozinho. Então nós precisamos de apoio, porque se tivesse a minha voz e de mais uns 10 deputados, a coisa poderia ter um outro caminho. Mas está difícil, né? Está muito difícil. Preciso do apoio da categoria. Esse foi o motivo da live. Eu me peço já perdão para vocês de fazer um convite assim, atropelando tudo, do jeito que foi feito, faltando meia hora, né? Mas foi o caminho que nós achamos, né? As coisas aqui acontecem muito rapidamente. E nós buscando informação e correndo, o Dr. Felipe correndo atrás aqui e ali e achou esse precedente de mandarmos só o transporte escolar para o Senado e a PEC é promulgada aqui. E o Senado depois promulga o voto separado. Exatamente, ela vai apreciar a parte Só que foi alterado. nós alteramos aqui, incluindo o transportador escolar. E aí eles vão analisar essa parte, eles promulgam a parte que o governo tem interesse, que fala sobre o Auxílio Brasil, o aumento do Auxílio Brasil, o aumento do Auxílio Gás, entre outras coisas, né? E a questão do auxílio combustível, a gente aguarda, né, o Senado se debruçar sobre a matéria mais uma vez, né, em relação à inclusão que nós fizemos aqui, e aí eles promulgam na sequência. Então, são 2 promulgações, em 2 tempos, né? Uma parte é promulgada no primeiro momento e a outra parte é promulgada num segundo momento. Só que isso não vai causar prejuízo para ninguém, Essa demora que praticamente, se houver vontade política, esforço, né? E aqui na casa sempre consegue aprovar quando há esse esforço, se houver vontade política, isso aprova rapidamente, no meu ponto de vista, né? Senhores, achamos o caminho, é esse. Vamos incluir o escolar no relatório, promulga o relatório, sobe para a promulgação, vira lei, e o escolar parte para o Senado, e aí nós buscamos apoio no Senado, e o Senado promulga o transporte escolar, incluindo no Vale Combustível. É isso. Mas para isso nós precisamos dos
apoio dos 55 deputados. Se nós tivermos pelo menos a maioria, metade mais um, já marcamos gol. Deputado, o Rogério tinha uma O pergunta. pessoal está sugerindo também, deputado, para que o senhor deixe a live disponível ao final, Tá. os próprios transportadores escolares, para eles replicarem, para quem não conseguiu assistir, eles vão replicar a live através do WhatsApp, das redes sociais. Maravilha. Deixar disponível a live. Vamos deixar disponível a live também ali no próprio YouTube. Instagram? Do YouTube. No YouTube? No Isso. YouTube, então. Vai ficar no YouTube essa nossa live aqui. Pessoal, mas olha só, eu sei quantos nós temos hoje aqui, nesse momento, Gustavo? 400 pessoas. 400 pessoas, né? Se nós trabalharmos em 400 pessoas no Brasil, nós conseguimos persuadir mais condutores escolares, porque esse é interesse de todos a categoria no Brasil, né? E todo deputado tem um votinho lá do transporte escolar. É a hora de fazer um esforço, é a hora de reconhecer, né? Porque tá chegando campanha aí, o cara vai bater na tua porta para pedir voto, para pedir apoio. Então é a hora dele falar, eu estou com a categoria dos condutores escolares. Pediram o meu celular também, o meu celular é público, né? 25 anos, o mesmo número, é o 11 999 38 9470. Ligou, fala aqui, né? É o celular que liga o meu filho, é o celular que liga a minha mãe, o meu pai, é o celular que liga os assessores, os condutores escolares, os meus amigos. Eu só tenho esse número, 9938 9470. 3938 99938 9470. 11 é o código, 11 São Paulo, tá? E mais um pedido de desculpa que eu quero fazer para todos os condutores escolares aí do Brasil. Eu não estou dando conta de responder o WhatsApp, pessoal. Olha aqui. Eu estou com 1.100 pessoas para retornar. Eu fiquei desde ontem até hoje, toda vez que eu paro, eu respondo, mas ainda tem 1.100 pessoas para retornar. Olha só aqui o motivo, eu vou mostrar para vocês, olha. Faltou um dólar. Não para. E tudo de hoje, né? É. Hoje, Não, hoje e ontem, hoje e né? ontem. Não para, olha. Né? Mas eu vou responder. Vai demorar um pouco, né? Mas eu vou responder. Tá vendo? Não para. Então, eu peço desculpa, mas peço também que vocês tenham paciência, que nós vamos entrar em contato com quem tem qualquer dúvida, quem está querendo falar com a gente. Se for muito urgente, liga, não tem problema nenhum. Mas tá complicado. Muita gente, né, interagindo aqui, a gente está com dificuldade de responder a todos. Só uma observação, deputado, presentes condutores além do estado de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Paraná e o pessoal do Distrito Federal, que se manifestou Pernambuco. aqui, transportadores escolares daqui de Brasília, estão dizendo que amanhã vão estar presentes na reunião. Verdade, pessoal. Falei com a Denise, falei com o Nazon. O pessoal vai se reunir, vai vir aqui para a Câmara Municipal. Eu vou estar lá para recepcionar a categoria e eu acredito que essa pressão, agora é a hora, né? Agradeço aí o pessoal do Distrito Federal. Eu sei que se fosse mais próximo, o Brasil inteiro estaria aqui presente nesse momento e é difícil, né? São Paulo, 1.000 quilômetros de Brasília, né? A gente sabe a dificuldade, mas o pessoal do Distrito Federal que está mais próximo aqui vai estar aqui amanhã. Muito obrigado, Denise, muito obrigado aí, Nazon, muito obrigado a todos os condutores escolares do Distrito Federal, que vocês estarão representando nesse momento, amanhã, os condutores escolares do Brasil. Eu sei que vocês aqui amanhã representam cada condutor escolar do Brasil, né? Estou acreditando, não vou desistir, nós vamos para cima, vamos ganhar. Nós temos que acreditar, mas eu preciso do apoio da categoria. Vamos falar com todos os deputados dessa comissão. Nós temos que aprovarmos o relatório incluindo o transporte escolar e já sair orientado para o plenário que o transporte escolar entrou. De lá, com um acordo junto ao presidente da Câmara dos Deputados, sanciona-se, promulga-se o texto original e o escolar vai para o Senado para ser promulgado também. Por quê? Já existem vários precedentes, né, em outro aspecto. Se for possível em outro aspecto, que seja na nossa também. Então, essa é a nossa estratégia política e foi esse o motivo que eu tive que fazer essa live de última hora, para pedir apoio para a categoria. É a única saída que nós encontramos. Se nós não tivermos os votos dos deputados da comissão, vai ser frustrado todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, pessoal.
Né? Mais alguma coisa, doutor Felipe? Não, só para resumir, pessoal que chegou agora, depois, para resumir tudo, primeiro passo que a gente tem que fazer, amanhã, o pessoal da categoria tem que vir em peso, né, aqui do Distrito Federal tem que vir em peso, os dos outros estados fazem isso através das redes sociais em relação aos seus respectivos deputados. Esse é o primeiro ponto. Então, pressionar. Segundo ponto, nós já estamos articulando aqui, tentando articular politicamente com o relator do projeto, da proposta, da PEC. A gente está tentando essa articulação política para incluir o transportador escolar no texto, e incluindo o transportador escolar no texto, isso vai ser apreciado pelos 55 na comissão especial e depois vai para o plenário para ser apreciado pelo pleno, ou seja, pelos 513 deputados. A partir disso, se houver essa modificação, a parte que interessa ao governo pode muito bem ser promulgada pelas mesas das duas casas, Senado e Câmara, e a outra parte, que foi objeto da nossa modificação substancial, incluindo o transportador escolar, ao lado dos taxistas e caminhoneiros, essa partezinha aí vai para depois apreciação do Senado, nova apreciação do Senado, e depois é promulgado na sequência. Tá. Mas, pessoal, é isso, né? Nós vamos estar fechando a live agora, que eu não gosto de fazer live mais que 1 hora, que é cansativo demais. Né? Já estamos concluindo agora a nossa live. Então, amanhã vai ser um dia de luta, vai ser a guerra amanhã, e amanhã vai definir se nós vamos conseguir incluir o transporte escolar ou não. Dependendo dos votos dos 55 vereadores, que nós vamos deixar o link lá no nosso Instagram. E do relator principalmente. Dos deputados federais. Hoje, do relator e do relator, no parecer. o relator também é hoje o Danilo ainda. Forte e que foi hoje ainda a gente vai disponibilizar a lista. hoje ainda, né? O Gustavo está aqui falando assim, olha, hoje ainda nós não está disponibilizando essa lista aí. Então, pessoal, 55, precisamos aí de 26 votos, não, 27, 28 votos. 28 votos nós precisamos. Não é o fim do mundo. Nós temos que convencer esses 28 deputados para que o texto saia orientado para o plenário para incluir os transportes escolares. Dica, condutor de Minas, nós vamos procurar os deputados de Minas que estão na lista. Os condutores do Amazonas, o deputado do Amazonas. Os condutores de São Paulo, os deputados de São Paulo. E aí por diante. Porque o que o deputado pensa, né? Poxa, se eu for pedir voto para esse segmento, é o momento de eu prestigiá-los. Porque não se prestigia só nas eleições, né? Se prestigia a hora que a categoria precisa. É a hora que a categoria precisa, é agora. Então vamos lá, pessoal. É só também aqui aproveitar o core aqui, deve ter uns 400? 360 agora. 360. Esses 360, nós não estamos parados aqui não, só com a questão da PEC, viu? Já apresentamos os projetos de lei, Felipe. Isenção do IPI. Isenção do IPI, já está tramitando aqui com a gente. IOF. É interessante a gente falar também, aproveitar a audiência aqui, para pedir o apoio também em relação aos demais deputados para a PEC. Essa PEC é da nossa autoria, da autoria do deputado federal Abuani, para incluir, né, os transportadores escolares numa aposentadoria diferenciada, numa aposentadoria especial. Então, com redução de idade e de tempo de contribuição. Se vocês quiserem ter acesso ao teor dessa PEC, a gente está à disposição aqui no gabinete. Vamos disponibilizar. Porque a gente precisa, só para apresentar a PEC, assim como a emenda, a PEC também, a gente precisa também de 171 apoiamentos. Hoje, assinatura dos deputados. Assinatura dos deputados. Esse apoiamento, os demais deputados, os 513, os 512, na verdade, que o nosso já tem, eles que dão essa nós começamos a pegar, nós temos 32 assinaturas. 32 assinaturas. 32 assinaturas já. Nós vamos chegar lá. São 171. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Pessoal, mas agora o foco é a PEC 01, PEC dos combustíveis, inclusão do transporte escolar no auxílio combustível. Beleza? Quero deixar um grande abraço aqui a todos os condutores escolares que puderam nos assistir, que estão nos ouvindo e nos ajudem a divulgar essa informação. É a hora de mudar a história do transporte escolar, mostrar que a categoria existe. Este governo e todos os governos, não só aqui não só o governo federal, mas os governos estaduais, os municipais,
tem que saber que existe uma categoria organizada e nós precisamos trabalhar para que isso aconteça e mostrar força. Grande abraço, deputada Boane, doutor Felipe, Rogério, Gustavo, estamos aqui à disposição de vocês aqui em Brasília. Grande abraço.